Olá, pessoal, mais um programa. Estamos iniciando aqui Dicas da Benzedeira, que é para entrar com tudo. Você sabe que benzedeira sabe das coisas. É como às vezes o pessoal diz, né? Praga de mãe é complicado, mas de benzedeira ainda é pior. Então quer dizer que aqui não tem praga nenhuma, a gente não joga praga, a gente pode até falar sobre praga, mas que benzedeiras têm poder, isso tem, e já vai aqui o primeiro super recadinho para vocês. Para quem não me conhece, é só acompanhe as redes sociais também. Benzer, Bencer. Então, você estando aqui comigo, são altas dicas e todos os dias a gente coloca também no canal do Instagram e no canal do Facebook alguma super dica que você vai gostar e vai poder aplicar também. Acompanhe o Dicas da Benzedeira Cris Menberg no canal do YouTube. E vamos, que eu sei que você adora esse programa. E para aqueles que já me acompanham, sempre estão aí esperando o programa subir para que vocês possam estar por dentro. Já que então estamos aqui nos nossos recadinhos, vai mais um recado importante, que é você, quando entrar no Instagram, procura a bio, né? Entra na bio, ou se não, procura o site crismenberg.com.br. Já sabe que ali você tem várias coisas legais para você adquirir. E duas coisas muito legais é a missão de alma, você descobrir o que você veio fazer aqui nesse planeta Terra, certo? Importante, a maioria de nós não sabemos e a vida fica bem mais complicada. Então, ali você faz a missão de alma comigo e ela é à distância, tá? Então, dá para fazer perfeitamente. Também tem um aconselhamento quando você tem alguma coisa bem específica, aonde você tem aquele tempo limitado. Então, se você escolher aconselhamento, vai com alguma coisa bem pontual para a gente não perder tempo e você não perder o seu tempo ali, que vai fazer uma diferença enorme. Um outro recado e um dos mais importantes é que agora, dia 3 de agosto, domingo, nós temos mais um benzimento na Terra do Bugio em São Roque. Só colocar ali no Google Maps Terra do Bugio, já te leva certinho. Então, domingo, as senhas são distribuídas das 7 às 10 da manhã. Benzimento para quê? Benzimento para tudo, para todas as idades. Benzimento para os nossos queridos bichanos, os nossos pets. Então, não esqueça de levar 1 quilo de ração por animal, por favor, para cachorro, tá? Fica muito mais fácil para a gente já entregar no local certo, que são os bichinhos que não têm, né, essa sorte de estar na sua família, na sua casa. Então, leve 1 quilo de ração por animal para cachorro. Também nós temos esse benzimento pet que é muito forte, tá? Nós trabalhamos muito o cachorro e o tutor. Normalmente, as questões para os pets, as doenças, as tristezas, a pele e tudo mais, é uma questão transmitida pela família, pelo tutor. E o nosso super espiritualzíssimo, que é o Hospital Espiritual para Tumor Maligno, Câncer, tá bom? Lembrando que todas as doenças, assim, 95% das nossas doenças são decorrentes de momentos de tristeza. Momentos que a gente queria jogar a toalha, que a gente queria sair correndo. Quem já não teve isso? Não é mesmo? Quem? Eu e todo mundo. A questão é que a gente esquece que isso vai nos prejudicar 30, 20, 40, 10 anos depois. Isso vira uma doença. Quando eu falo do câncer, como todas as outras doenças, é decorrente de um momento de insatisfação na nossa vida, assim, uma decepção muito forte, uma tristeza muito forte. E se você está aqui acompanhando e ainda não esteve na Terra do Bugio, vá visitar, você vai gostar demais. E se você não consegue chegar na Terra do Bugio porque você está em outro país, em outro estado, em outro lugar, até em outro planeta, né? Hoje em dia a gente já pode dizer isso também.
Mas, enfim, você tem toda segunda-feira, às 18 horas, pontualmente, o benzimento comigo, ao vivo, à distância. Tá bom? É isso aí, gente. E já que nós estamos falando de insatisfação, nós podemos incluir algo que, olha, se não prestar atenção, a gente sente raiva. Sente raiva, sente raiva, sente raiva, né? Esse sentimento que é a raiva. E o que é esse sentimento de raiva? Me diz, o que é essa emoção humana? Então, a gente não vê isso nos animais, esse sentimento de raiva, né? Como a gente também não vê vários outros sentimentos em qualquer tipo de, né? Em qualquer tipo de animal, mas a gente encontra no animal humano, que é a raiva, né? Ela surge quando algo não deu certo, quando algo está esquisito, quando nós somos contrariados, né? Por exemplo, gente, eu não posso dizer que eu sou o chuchu do planeta, né? Pelo amor de Deus. Então, eu também venho aí num processo de aprendizado. E claro que quando nós trabalhamos a espiritualidade, isso ajuda bastante. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da gente poder trazer esse Deus, esse Criador, a criação para dentro de nós. E acaba nos ajudando através de orações, através de meditação, através de práticas de yoga, através de atitudes. E eu sei que tem coisas que me tiram do sério. Não sinto raiva, porque a raiva é destruidora, né? Raiva você quer que o outro desapareça da tua frente, não apareça em lugar nenhum depois. Mas às vezes eu fico meio, né, muito triste com algumas atitudes que acontecem aqui no planeta, que é aquela individualidade tão grande e parece que a gente está deixando isso acontecer, porque é muito mais fácil, inclusive, para aqueles que mandam no mundo todo, que a gente se torne de fato bichos humanos bem individualistas, né? Para que a gente não tenha força. O coletivo traz a força, né? O coletivo traz a coragem. Por isso que às segundas-feiras, quando as pessoas se encontram pela live do Instagram, que são pessoas, eu vejo que são pessoas do mundo todo, e muita gente com câncer. Já que então nós trabalhamos muito esse viés também pelo hospital espiritual. Então, não só aqueles que estão nos domingos que nós abrimos, estão ali no hospital, né, de corpo ali, de alma, estão ali ao vivo, mas também eles acabam trazendo essa força necessária para a cura durante o mês todo. E aí eu vejo que essa comunidade é uma comunidade que ela se fortalece, ela vai se fortalecendo semana a semana, mês a mês, a comunidade vai aumentando, porque é isso que a gente vem buscar, às vezes, em situações bem complicadas como essa, a força mesmo, a força. E mesmo sem a doença câncer, mas talvez passando por situações complicadas, a gente também busca um lugar que possa nos acolher e possa também escutar ali o que está acontecendo. Então, tanto presencialmente na Terra do Bugio como à distância, nas segundas-feiras, virou uma comunidade, onde ninguém vai meter o pau em ninguém, mas aonde todos estão por todos. Isso que é muito importante, sabe? E esse mundo tá trazendo essa individualidade, está trazendo esses jogos individuais, e que tudo bem, é legal, mas a gente não pode imaginar que é assim. Então, ou é só isso, né? Melhor. E às vezes a gente se pega ali sentindo uma raiva, e eu vejo os jovens, né? O adolescente, os jovens que estão dentro dessa vida dos jogos, e que tudo bem, mas que também a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado e avisar os jovens, como também as pessoas mais velhas, que existe aí um conviver, existe uma comunidade geral planetária de seres humanos, e existe também os amigos que a gente precisa encontrar
ali o corpo mesmo. Por quê? Porque a gente tem alguns sentidos que eles acontecem só quando nós estamos ao vivo ali com alguém. Por exemplo, o cheiro. É muito interessante quando a gente fala de cheiros, né? A gente é movido por cheiros, mesmo que esse cheiro não seja um cheiro de perfume, não é isso, porque às vezes tem cada perfume que atrapalham, né? Ainda mais os perfumes super doces. Mas isso é a minha opinião, gente, entre aspas, tá? Abri aqui uma aspas. Opinião minha. Mas o que de fato a gente pode dizer que acontece é energia, é vibração, é frequência, a gente poder enxergar de fato ali o nosso amigo e tocar no nosso amigo, né? Tocar na nossa amiga. E isso parece que vai diminuindo, né? Então, às vezes, a gente está com pessoas que a gente percebe que não estão observando o todo, estão super individualistas e isso não é bom. Por isso que as comunidades, que não são comunidades que inventam histórias, né, que criam dificuldades para entregar a solução, eu às vezes esqueço até de falar das coisas que é o meu trabalho, porque eu estou tão acostumada também a viver na forma de doação mesmo, porque é a minha missão, que às vezes eu fico chocada com certas coisas, né? Quando um não ajuda o outro de espontânea vontade, você não precisa nem conhecer a pessoa, você não precisa nem ver essa pessoa novamente, mas você está ali, aberto, super à disposição para que a tua vida corra bem e para que você entregue também o que você tem e que está no seu coração. Por que algumas vidas acontecem mais tranquilamente? Porque você entrega porque você está afim de entregar, porque você está com o coração aberto para ajudar. Aí você percebe que tua vida rola mesmo. Ela acontece. E a minha é uma vida que de fato acontece. Né? E muitas pessoas que estão comigo percebem, voluntários, né, que trabalham ali voluntariamente na Terra do Bugio, acabam percebendo altas mudanças, né? E a gente vai sentindo menos raiva, menos raiva, menos raiva. Porque eu vejo que as pessoas que sentem raiva é porque no fundo, parece que elas têm essa raiva, ela começa dentro dela mesma, onde ela percebe que a vida não é do jeito que ela quer, ela não tem coragem para mudar, ela se coloca numa posição de vitimismo, ela se coloca numa posição de que o mundo precisa oferecer para ela sempre alguma coisa, mas ela não tem obrigação de oferecer nada. Isso gera raiva, sabia? E essa raiva também ela acontece por um sentimento que está dentro de nós quando nos sentimos ameaçados, né? Injustiçados, desrespeitados, enfim. Mas também eu posso dizer que tem coisas que geram uma raiva para nós, mas que de fato não tem motivo para gerar aquele sentimento. Porque o que é se colocar numa posição de injustiçado? Eu vejo que às vezes eu sinto uma sensação ruim, que eu até poderia dizer que é raiva, mas não sei se é raiva, mas é uma sensação ruim. Quando eu vejo que as pessoas elas não pensam na comunidade, elas não pensam no todo, sabe? Isso me gera um desconforto. Não é raiva, é um desconforto, sabe? Eu falo, puxa vida, quando que a gente vai ter um mundo melhor, né? E para a gente ter um mundo melhor, a gente não pode ter as divisões. Porque tudo começa com o dividir. Dividir quer dizer, não, isso é meu, isso é meu. Não, eu só vou fazer isso porque eu ganho para isso. Não tem um movimento mais amoroso, sabe? De você fazer coisas que não estão inclusas no contrato, né? No contrato, eu vou te contratar, tá aqui. E às vezes não precisa escrever, né? É só a gente fazer. E essa raiva, quando nós sentimos, pode perceber, eu falo muito isso no curso, e já fica aqui também uma dica da benzedeira. Se você quer estar comigo, quer estar com pessoas legais, quando você quer estar na Terra do Bugio por mais tempo, quando você tem vontade de ter uma independência
e seguir a tua vida de uma forma mais feliz, participe dos cursos, que também valem muito a pena. E eu lembrei dos cursos porque eles são de fato muito interessantes e porque eu estou falando de um elemento que eu falo bastante no módulo iniciante, que é o fogo. E esse fogo em excesso, quando ele passa do ponto, gera esse fogo interno, né? Quando nós temos muito fogo e o fogo queima em excesso, sem direção, né? Porque o fogo, o elemento fogo, ele é transmutador. Ele transforma, ele transmuta. E ele traz uma libido de viver. Isso está no elemento fogo. Quando ele está em excesso e ele está consumindo a nossa paz, quando ele está sem direção, quando ele fecha o nosso coração e destrói todas as pontes, né, que são possibilidades para a gente ter uma vida melhor, quando ele fecha esses canais todos, quando ele fecha um sentimento de amor espontâneo, um amor que não é só aquele homem, mulher, né, que traz outras sensações junto. É um amor, né? Ele traz uma potência em amar a natureza, amar a si, você mesmo, amar uma outra pessoa para um relacionamento mais longo ou menos longo, mas é um amor, uma atração. O fogo é isso também. Mas quando está em excesso e sem direção, ele é destruidor. Ele leva, assim, a nossa autodestruição também, né? Então, a gente começa a entender que essa raiva que pede centramento e pede consciência é necessário para que você tenha sucesso, para que você tenha prosperidade, para que você não fique, de fato, a ver navios, né, que é um navio à deriva, sem propósito, sem uma força que vai fazer com que você siga. O fogo, ele também tem um lado positivo, que é o você se preservar, né? Você preservar a sua existência. Então, não vai fazer com que você viva de uma forma submissa, de autodestruição, certo? Mas se ele tiver em excesso, você vai ver, não a submissão, mas você vai ver uma autodestruição. E você pode ver também uma autossabotagem, porque a autossabotagem a gente já sabe que são as emoções, mas sem direção nenhuma, né? Uma força emocional destruidora, isso é autossabotagem, né? Um excesso de emocional com o fogo, eu vou me acabar, eu vou me destruir. Então, quando nós falamos dessa raiva, e essa raiva ela está como uma das condições humanas, né? E ela pode acontecer o dia inteiro, se você deixar, por coisas direto. Pegou um trânsito, né? Você sente raiva. Você recebeu um não, você então sente raiva. Alguém não te ligou e disse que ia ligar, você sente raiva, né? Então, é o tempo todo essa história. Ele traz o quê? Ele traz uma intensidade, ele traz um calor lá dentro, ele traz uma impulsividade, certo? Então, essa impulsividade, ela destrói quando nós estamos falando dessa impulsividade que vai destruir, queimar tudo que é ruim, mas vai purificar, você vê a diferença? Que também está no elemento fogo. Mas ela vai colocar as coisas no lugar, ela vai te trazer uma sensação de que as coisas precisam dar certo. Não deixa de ser o fogo, mas ele está ligado à transformação e à transmutação das coisas que não são boas para as coisas que precisam melhorar, ser transformadas, trazer um ânimo, né, um up para trazer um direcionamento. Quando nós temos essa raiva que é em excesso, que é a raiva
negativa, destruidora, vai destruir o teu corpo físico também. Lembra que no começo eu disse que a maioria das doenças, elas acontecem porque algo está dando errado, porque o corpo não está aguentando mais, ele está querendo explodir. Então, ele se manifesta de alguma forma que não é a manifestação equilibrada. Então, se você tem esse movimento ruim, sem o equilíbrio, em excesso de fogo, de raiva, vai pegar o quê? Vai pegar o teu fígado, né? Ele vai trazer uma sobrecarga no seu plexo solar também. Então, a gente percebe que o teu fígado vai padecer. Você vai ter alguma doença que vai te trazer um retorno bem ruim daquilo que você sente no excesso de raiva. E aí a gente pode dizer que nesse campo energético, ele pode até rachar o seu campo áurico. O campo áurico, para quem desconhece, é toda uma energia que está em volta, né? É uma vibração, é uma energia que ela dá a volta no teu corpo todinho. E que nós sabemos que todos nós temos esse campo de vibração, de frequência. E se ele tiver bem expandido, quer dizer que a tua proteção está muito maior, você está mais equilibrado. Então, esse campo energético de vibração, ele vai expandir e ele vai ter cores mais saudáveis. Quando a gente tem um desequilíbrio, esse campo ele é bem menor e ele tem cores bem mais fechadas, né, acinzentadas e tal. Então aí essa raiva que você tem, que você vive, que traz forças negativas para você mesmo, certo? E que vai trazer outras questões também em paralelo, como por exemplo, a inveja. O que vai acontecer? Você tem um campo áurico estreito, né, e rachado, pode estar rachado por causa da tua raiva, e aí você vai entrar no teu campo áurico a inveja, né? Você não vai conseguir se defender, porque a inveja ela acontece em tudo que é lugar, gente. Tudo que onde tiver gente já era, você está perdido. E por isso que eu ensino essa proteção. Então você acaba tendo uma entrada muito maior de inveja, de obsessores e doenças emocionais. Então, esse campo energético vai te trazer emoções aí bem complicadas, porque se você sente raiva, você já sabe que são emoções complicadas. Se você está absorvendo, vai te trazer ainda mais complicação no seu, né, nas suas emoções, no seu mental e no seu coração. O coração, quando eu falo do coração, eu falo exatamente de sentimentos e automaticamente vai desequilibrar os teus pensamentos, né? Essa raiva que nós sentimos é a hora de pensar, bom, mas por que que eu sinto tanta raiva? Por que que eu me sinto tão ameaçado, ameaçada? Por que que eu me sinto tão contrariado? Pessoal, de fato, nós vamos ser contrariados ou não contrariados. Depende de quem concorda com as suas ações, com as suas reações, com a forma que você segue a vida e outros não, certo? Então, pensando que esse mundo é um mundo cheio de gente, com energias de tudo que é lado, você já sabe que você corre esse risco. Então, para de seguir a tua vida de uma forma que não vai te trazer luz. Por isso que se você está aqui comigo e eu estou falando sobre raiva, e raiva é algo que vem de gerações em gerações, inclusive, acompanha o nosso próximo encontro, porque eu vou dar continuidade a esse assunto, porque eu acho super importante. Então já guarda essa informação, que todo primeiro domingo do mês nós temos o benzimento na Terra do Bugio. E a gente se vê em breve, loguinho, no próximo programa. Até já!